E a próxima palavra, para a gente finalizar, ela se encontra lá em Josué. E é uma palavra definitiva, né? Muitos de nós conhecemos essa palavra que está lá em Josué. E ela é uma palavra assim definitiva. Sabe aquela palavra de definição? Definição não. A palavra é de decisão, mas é definição também. A palavra de decisão que define sua vida, que define quem você é, que define que tipo de pessoa, que define em quem você está. A palavra do Senhor diz aqui em Josué, no capítulo de número 1. Deixa eu abrir aqui. Josué capítulo 1, versículo de número 7 e 8, a palavra do Senhor fala assim, ó. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. É incrível, né? Olha que profundidade da mensagem de Deus, da fala de Deus, da ordem que Deus deu a Josué e também a ordem que Deus dá a mim e a você. Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Jesus fez uma comparação entre aquele que ouve a palavra e pratica, entre aquele que ouve e não pratica. Aquele que ouve e não pratica é como um homem que construiu sua casa. A casa representa a vida. Construiu sua casa na areia. A areia, ela não tem resistência. A areia, ela não tem força, ela não sustenta, entende? Então, Jesus disse, aquele que ouve minha palavra, mas não a pratica, é como um homem que construiu sua casa na areia. Vieram ondas, ventos, tempestades, bateram com força contra essa casa, ela caiu e grande foi a sua queda. Por quê? Porque ao ouvir a palavra de Deus e não praticá-la e não obedecê-la, é a falta de fé, de crer nessa palavra, e isso faz com que a gente viva a vida do nosso jeito, não de acordo com a vontade de Deus. Você entende? E vivendo a vida do nosso jeito, não obedecendo ao que Deus está falando na sua palavra, nós estamos construindo nossa casa na nossa força que é fraca, nós estamos construindo a nossa casa na nossa razão, que a gente acha que é sábia, mas que na verdade é tola. Nós estamos construindo a nossa casa na confiança em coisas que o vento leva. Nós estamos correndo atrás do vento. E no fim de tudo, a gente vai cair, porque a nossa casa foi construída na areia e a areia não tem sustento. Não tem como você construir um alicerce numa areia, porque a areia, tenta colocar um tijolo na areia, por exemplo. A onda vai vir, vai afundar ele. Vai afundando mais. Cada vez mais que a onda for batendo, vai afundando ele mais ainda. Aí vem sabe, você entendeu o que eu estou querendo dizer. Então isso representa a nossa vida. Agora, é diferente quando a rocha é o lugar, quando a rocha é o ponto de edificação. Porque a rocha, ela é forte, a rocha é dura, a rocha é resistente, a rocha tem alicerce, a rocha tem como você fazer algo nela, porque ela suporta, porque ela aguenta. E Jesus é essa rocha. E Jesus disse que se nós ouvirmos a sua palavra e a colocarmos em prática, nós estamos construindo nossa casa nele. A nossa vida está sendo edificada nele. Então vem as ondas, os ventos fortes, as chuvas, as tempestades e batem com força contra a nossa vida. Mas elas nos derrubam? Não, elas não nos derrubam. Por quê? Porque nós não estamos em uma alicerce abalável. Porque nós não estamos edificados em nossa força que é fraca.
Nós não estamos em nossa razão sábia, que é uma tolice. Nós não estamos confiando em coisas que se vão com o vento. Não. Nós estamos em quem é eterno, quem sabe, quem pode e está em todo lugar. Nós estamos em Jesus. E Jesus é aquele que disse que os céus e a terra passam. Veja, se os céus e a terra passam, imagine as coisas que eu e você confiamos, que nada são. Do mesmo jeito que nós viemos para o mundo, da mesma forma também nós vamos sair. O único que nós temos, sobre tudo que nós temos aqui nessa terra, o único que nós temos é somente Jesus. Todas as outras coisas Ele nos deu para que a gente vivesse momentaneamente. Vivendo, né, desses prazeres que realmente Deus deseja que vivamos, porque Deus nos abençoa para que a gente desfrute de coisas que é da vontade de Deus, para que a gente glorifique a Deus através disso. Mas, se tratando de você depender e de você seguir somente Jesus é o caminho, e somente nele que nós devemos depositar a nossa confiança, porque não é o nosso tanto dinheiro que vai garantir a nossa saúde, que vai garantir a nossa paz, a nossa felicidade, não é a nossa grande casa com inúmeros quartos que vai garantir o nosso refúgio, a nossa proteção, não é o belo, travesseiro que vai trazer um bom sono, um bom descanso à nossa mente, não. Porque muitas das vezes esse belo travesseiro aí que foi caro, ele serve somente para ser o segurador de nossas lágrimas, sabe? Quantas vezes a gente já chorou nele? Quantas vezes a gente já deitou na nossa grande cama, confortável, com medo da vida, com medo de si mesmo, abalado, triste, sufocado com o passado, com tantas coisas, entende? Então nada disso aí garante o que só Jesus pode garantir. É por isso que Jesus falou que ao ouvir a palavra dele, quem não a pratica, cai. Quem não a pratica, qualquer coisinha já derruba essa pessoa. Mas aquele que ouve e pratica, ele está em Cristo, ele está na rocha, e a rocha ela não é abalável. Você entende? Então, o princípio da vontade de Deus, que ele nos ensina, que ele fala pra gente aqui em Josué, no capítulo de número 1, versículo 7 e 8. Olha que profundidade de versículo, olha que coisa incrível. Ele diz, somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado. Olha que a maneira como Deus começa a tratar Josué, o homem que seria, né, agora, depois de Moisés, o líder do povo. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Veja a expressão que Deus usa aí quando ele diz para que ele fosse ao objetivo. O objetivo era obedecer, mas ele diz, tenha o cuidado. Você já parou para ter cuidado em obedecer a palavra de Deus? Você já parou para ter o cuidado de ser um cristão no seu trabalho? Você já parou para ter o cuidado de ter um bom comportamento em qualquer lugar onde você for e com qualquer pessoa que você tiver? Você já parou para ter esse cuidado? Porque esse princípio de cuidado que Deus está falando é para que obedeçamos a palavra de Deus em tudo. Como ele diz aqui, ó. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. E ele continua dizendo, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Nós escutamos diversas vozes, direita, esquerda, para cima, para baixo, de todo lado. Surgem vozes, surgem atalhos que querem nos desviar da palavra de Deus. Mas nós não podemos fazer isso. Nós devemos permanecer com os olhos na palavra, nós devemos permanecer firmes na palavra, sem se desviar. Se uma voz vir da esquerda, você não ouça, por mais que você até ouça, mas não escute, não dê atenção, não acredite, não receba. Se vier da esquerda, a mesma coisa, somente não se desvie da palavra. A palavra do Senhor diz assim mais,
para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Se eu e você se desvia para a direita, para a esquerda, e a gente não se mantém firme na palavra de Deus, aqui a palavra do Senhor está falando que nós não vamos ser bem-sucedidos por onde nós andarmos, no que nós fizermos. Veja, agora se você se mantém firme na palavra e não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, pode ter certeza, porque essa palavra é a palavra de Deus, e é Deus que está garantindo, e é a Deus que você está obedecendo. Então Deus está garantindo que vai dar certo, Deus está garantindo que você vai chegar, que você vai alcançar, que você vai ter, porque você não está obedecendo ao homem, você está obedecendo a Deus. E Deus é quem? Deus é todo poderoso. Para Deus não tem nada impossível, e Deus sabe todas as coisas, e Deus é justo, Deus é amoroso, Deus é grande, Deus é forte. Você entende? Então, ele diz, para que você seja, veja, para que a expressão de dar o propósito, de mostrar o propósito, né, de apontar o propósito, para que você seja bem sucedido por onde quer que você ande. Você quer ser bem-sucedido por onde quer que você ande? Então tenha cuidado em obedecer a toda a palavra de Deus e não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, mas mantenha-se. E é no seu se manter, na sua perseverança, que você vai, como diz aqui a palavra, ser bem-sucedido por onde você andar, porque você está na palavra, se mantendo na palavra. Então a palavra vai dar a você a vitória que só a palavra tem. Entenda que eu e você, nós não temos a vitória, não temos a sabedoria necessária para ter a vitória, mas a palavra de Deus, ela garante a vitória, e ao obedecê-la nós temos a vitória. E aí o versículo 8, ele continua dizendo: não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Veja, aqui é o princípio do testemunho, é o princípio do proclamar. Não deixe de testemunhar a palavra, não deixe de falar da palavra, de pregar, de ensinar, não deixe de proclamar a palavra de Deus. Cada vez que você fala da palavra de Deus, seja através de um versículo, seja para alguém pessoalmente, de alguma forma, se você falar da palavra de Deus, você está semeando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma semente, e essa semente aqui, ela produz vida, ela produz cura, ela produz libertação e ela produz transformação. A palavra de Deus, ela tem o poder capaz de restaurar uma vida, restaurar um casamento, restaurar uma família, de levantar alguém que está doente, de ressuscitar alguém que morreu, de curar. Imagine a cura, e é uma cura realmente, não é uma cura somente de palavras. A gente lê na palavra de Deus aqui, vê os milagres que Jesus e seus discípulos fizeram, tanta coisa incrível que aconteceu, mas esse mesmo Deus da palavra é o Deus de agora, é o Deus de hoje, atualmente, e o seu poder, ele não mudou. Deus não somente fez aqui e ficou aqui, não, Deus continua fazendo e operando, e ele nos deu Jesus como o nosso advogado, o nosso Senhor e Salvador, e em nome de Jesus, grandes coisas acontecem. Você quer ver acontecer grandes coisas na sua vida? Então, fale em nome de Jesus para você ver. E fale em nome de Jesus com certeza. Fale em nome de Jesus com fé. Confiando que, independente de quem seja você, do que você fez, do que você tem feito, que Deus ama você. E porque Deus ama você, o amor dele perdoa seus pecados. Basta você confessá-los, basta você se arrepender, abandonar esses pecados, se voltar para Deus. E em nome de Jesus, peça para Deus. Em nome de Jesus, ore a Deus e você vai ver um milagre, a cura, o que for que você precisa, Deus ele vai fazer. Mas entenda que não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Deus sabe todas as coisas. Nós achamos e pensamos que nós sabemos. Porque eu sei, eu acho, deveria ser assim, eu acho que melhor seria desse jeito. No nosso ver, na nossa limitação aqui. Mas Deus, ele sabe o que tem depois da curva. Eu e você só tá no carro dirigindo. Mas a gente não sabe o que vem depois da curva. Mas a gente vai chegar
E a gente só vai saber o que tem depois que fizer a curva. Mas Deus já sabe o que tem depois da curva. Entende? Deus já sabe o que pode acontecer na sua vida. Você não. Então, se a sua vida estiver nele e em dependência dele, então pode ter certeza que o sofrimento acaba, que a dor acaba, que o choro cessa e que Deus traz vitória. Porque esse é o plano de Deus para mim e para a sua vida, a vitória. E aí o versículo ele continua dizendo aqui assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Lembra do primeiro versículo que eu falei, lá de Salmos 1, versículo 2? A meditação na palavra de Deus. Aqui, justamente, há um complemento. Não deixe, duas coisas, não deixe de falar das palavras deste livro da lei e não deixe de meditar nelas de dia e de noite. Veja, o desejo de Deus para mim e para a sua vida. E a gente vai ver uma coisa impressionante no final desse versículo aqui. E o desejo de Deus para mim e para a sua vida é que eu e você não deixemos, ou seja, não paremos, não desanimemos de meditar na palavra de Deus. A meditação, ela traz a concentração. Quando você para você meditar, concentrar os seus pensamentos, você percebe que a sua mente, ela consegue se concentrar mais nas coisas, porque a meditação, ela gera justamente esse momento de reflexão. E esse momento de refletir é um momento onde você para pensar calmamente. É um momento onde você para pensar de maneira sábia, prudente, honesta, sincera e verdadeiramente. Então você começa a encontrar respostas. E a palavra do Senhor, ela fala que não deixemos de meditar na palavra dele, de dia e de noite. Então, quando meditamos na palavra, quando perseveramos em meditar na palavra de Deus, nós conhecemos a Deus cada vez mais e encontramos na palavra de Deus as nossas respostas. Para meditar na palavra de Deus. Separe, faça dessa verdade uma prática na sua vida. Pare para meditar na palavra de Deus. E lembre-se que meditação não é somente um momento de reflexão, não é somente o tempo de parar e de tudo ficar calmo e de você refletir, mas é o momento de aprender, é o momento de ser moldado, de ser transformado. Dentro dessa palavra aí que nós temos muito conhecida, reflexão, de refletir, no momento que você medita e você está refletindo, é justamente onde Deus faz um trabalho minucioso, porque Deus é especialista, né, em cada área e ponto da nossa vida. E é onde você para refletir, e é nessa reflexão onde o Espírito Santo começa a tratar e falar com você, em pequenos detalhes, em pontos específicos onde Deus quer tratar na minha e na sua vida. E aí, essa reflexão, Deus é incrível, é maravilhoso. E é nessa reflexão onde o Senhor, ele começa a despertar, tocar em você com amor. E você começa a entender, poxa, eu estava com uma visão fechada em relação a isso, e agora Deus está abrindo a minha mente, e eu estou conseguindo, de maneira bem sensível, perceber que era somente isso. Que princípio incrível Deus está me fazendo entender aqui, né, nessa questão, e você entende? E isso vai moldando você, tornando você a pessoa que Deus deseja que você seja. Isso é no nosso casamento, é na nossa família, é no nosso trabalho, é na nossa igreja. Isso é em nós, para que seja através de nós, em qualquer lugar onde a gente esteja. Porque a palavra de Deus, como eu falei, é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. E se o nosso coração está cheio, a nossa mente está cheia da palavra de Deus, então nossas ações, elas só vão refletir a Deus, o Deus da palavra. Sabe, as pessoas vão olhar e vão ver como seu comportamento é diferente e como você vai na contramão do mundo, seguindo pelo que a palavra de Deus diz, porque sua vida está baseada nessa palavra. E a meditação, ela ajuda justamente a isso, fortalecendo e encorajando e motivando cada vez mais. Só agregando no crescimento que vai levar você à maturidade e chegando a ser um exemplo, né? As pessoas sendo o exemplo escondido em Jesus, né? Com certeza. E sendo uma influência, Deus sendo uma influência através da sua vida, porque todos nós somos apenas instrumentos do Senhor.
E agora, olha o que o final do versículo ele fala. Eu vou repetir de novo, né? Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Cumprir fielmente a palavra de Deus, a palavra fidelidade, significa você agir de maneira o quê? Completa, certo? Tipo, a fidelidade é você realmente ser leal, é você realmente fazer. E aqui a palavra do Senhor fala assim: para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Para que eu e você possamos cumprir fielmente, para que eu e você possamos plenamente, totalmente, sem adulterar, sem trair, sem enganar, sem fingir a palavra de Deus, nós precisamos meditar nela, como eu tinha falado antes, né? E aí o versículo continua dizendo assim, ó: só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Quer ser bem-sucedido? Quer que os seus caminhos prosperem e você quer ser bem-sucedido? Então veja o que diz a palavra do Senhor. Não deixe de falar essas palavras, medite nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente o que nela está escrito. Então assim, seus caminhos vão prosperar e você será bem-sucedido. O cumprimento fiel da palavra só é capaz por meio da ajuda do Espírito do Senhor. Eu e você, como eu tinha falado antes, confiar na nossa força que é fraca não dá. Mas se ouvirmos a palavra de Cristo e praticá-la, nós estamos obedecendo a Cristo. Quando Pedro viu Jesus no mar e disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá até o Senhor. E ele disse o quê? Venha. Jesus falou venha e garantiu a vinda de Pedro. Pedro pisou o pé na água e o pé dele não afundou. Ele colocou o outro pé na água e ficou de pé na água. Quem que estava lá na água? Jesus. Pedro só ficou em pé na água por causa de quem? De Jesus. Pedro foi até Jesus no meio, desviou, afundou, pediu socorro, o Senhor estendeu a mão e levantou? Levantou. Mas isso é o que acontece, porque nós somos seres humanos. Mas veja que incrível. Ele disse: se és tu, Senhor, e Jesus falou: sou eu, venha. Ele garantiu. Então, quando estamos em Jesus, que é a rocha, Jesus é quem garante. E a prática dessa palavra, ela vai levar a mim e a sua vida à vitória e o triunfo que Deus tem por meio dessa palavra. Então, somente basta que eu e você creia nessa palavra e pratique, obedeça essa palavra. Eu espero que você possa ter absorvido o máximo possível de Deus através, e com certeza Deus tem muito mais para te dar. Então que você possa ter o seu coração aberto, sensível para o que o Senhor ele vai falar com você através dessas mensagens, e através específico em coisas somente contigo. E é como eu te digo, não impeça o agir de Deus, sabe? Que Deus está falando para você, escute, receba, obedeça, deixe Deus trabalhar na sua vida. Não há nada mais importante do que você dar lugar a Deus, e não há nada, nenhuma área da sua vida, nem coisas que você tem é mais importante do que você ouvir a Deus, crer, amar e obedecer a Deus. E é como o Senhor mesmo disse, né? Aqueles que me amam obedecerão aos meus mandamentos. Então, se você ama a Deus, você vai obedecer à palavra dele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Graça e paz. Tchau.